Vamos refletir? O que diz a palavra do Senhor para nós nesta manhã? O que fala ao nosso coração nesta manhã? Eu vou ler, irmãos, o que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do verso 3. Diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhe estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ouçam só o que Paulo recomenda a Timóteo para que oriente aos irmãos, aos cristãos. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Meus irmãos, vocês podem facilmente observar, como eu tenho observado, como as coisas têm mudado muito, e numa velocidade muito grande, Inclusive a composição das famílias, a formação das famílias e os relacionamentos familiares. Hoje, infelizmente, já não é mais como era antigamente, Tomara que volte um dia a ser parecido, mas já não é mais igual. Hoje em dia, cada um por si. É ou não é? Não é assim ou não é? Nós estamos vivendo um tempo de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo, de tanta vaidade, que a grande maioria das pessoas está pensando só em si mesmo. Só em satisfazer as suas necessidades, as suas vaidades, Pouco se importando com os outros, inclusive com os outros que estão dentro da própria casa. Não devemos ser assim. Paulo fala aqui de uma verdadeira religião. Verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, é cuidar daqueles que estão dentro da sua casa, da sua família. Se você não faz isso em casa, que fé é essa que você tem? Que religião é essa? O que é essa vida que você tem vivido? De aparências? É isso mesmo? Nós precisamos voltar a entender como era tão comum no passado as pessoas perceberem que família é, antes de tudo, um projeto de Deus, mas é um time. Um time onde um faz gol, o outro defende, mas todos têm a sua importância, todos têm o seu papel e todos cooperam uns com os outros. Todos cooperam uns com os outros, todos cuidam uns dos outros, porque entendem que fazem parte de um corpo, que fazem parte de um time. Se um não vai bem, a família toda pode ser prejudicada. Não dá para a gente viver assim, como adversários, como inimigos, como pessoas independentes umas das outras. Não, nós dependemos uns dos outros, e que assim seja, porque é esta dependência uns dos outros, esta comunhão uns com os outros, essa vivência uns com os outros, que nos ajuda a nos aperfeiçoar, a nos tornar pessoas melhores. Trate já, imediatamente, de fazer a sua parte dentro da sua casa, de colaborar em todos os sentidos, não só nas tarefas domésticas, mas no abraço que se faz necessário, na atenção que se faz necessária, na audição que se faz necessária, no olhar, no modo de falar. Vocês fazem parte de um mesmo time. Vocês têm que cuidar uns dos outros. Se não for assim, você é pior do que um descrente, é pior do que um ímpio, é pior do que quem está no mundo. É a palavra quem está dizendo isso. Aquele que não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, negou Jesus Cristo, e é pior do que um descrente. Você quer isso para você? Você quer isso para sua família? Evidente que não. Creio que não. Portanto, mesmo que não haja um consenso dentro de casa que família é isso, faça você a sua parte. Mesmo que o outro não tenha feito a sua parte, mesmo que o outro não compreenda da mesma forma, mesmo que o outro não se preocupe com você, seja você o primeiro a se preocupar com os da sua casa.
Seja diferente para a glória do Senhor. Comece isso imediatamente. Deixe de lado o egoísmo. Deixe de lado a vaidade de se preocupar só com o seu próprio bem-estar e os outros que se lasquem. Não, não pode ser assim. Você, afinal de contas, é servo do Deus Altíssimo. Você é um crente em Cristo Jesus. Amém? Portanto, faça diferença primeiro dentro de casa. Se por um lado nós temos pessoas que estão preocupadas somente consigo mesmas, do outro lado nós temos pessoas que estão preocupadas com todas as outras pessoas, menos com os de casa. Tá certo isso? Pense bem, tá certo? É evidentemente que não. Tem gente querendo mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Aí tá lascado, hein? Assim não pode ser. Não é verdade? Não sejamos hipócritas, não podemos mentir para nós mesmos, nos acharmos os crentes ou desejarmos ser os crentes, tais crentes, se nós não estamos preocupados com o bem-estar de nossa família, de quem está perto da gente. E quantas vezes nós vimos repetir histórias de pessoas que foram tão bem cuidadas, que foram tão bem criadas, mas quando assumem uma certa idade, uma certa independência, se esquece daqueles que tanto o ajudaram, de que tanto contribuíram, se esquecem da forma como foram cuidadas. Não é verdade? Por isso que Paulo diz aqui, olha, se a viúva tem filhos ou netos, os filhos e os netos, esses é que têm que aprender primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuir o bem recebido de seus pais e avós, porque isso agrada a Deus. A palavra é tão clara, né? Não precisa ter nenhum curso de teologia, não precisa passar de um congresso, né, para aprender isso aqui. A palavra já está falando isso aqui. Só não aprende quem não quer, quem realmente não quer. Pense nisso. Avalie o que passa no seu coração. Avalie as suas atitudes junto da sua família. Em nome de Jesus, pense nisso. Reflita sobre isso. O Senhor quer que você seja uma pessoa melhor. Ele se agrada quando nós nos colocamos à disposição dEle para fazer o que o agrada. Amém? Dá tempo de corrigir, não dá? Então corrija já. Perde mais tempo, não. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, por esta palavra. Te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, por nossas famílias, que não são perfeitas, é verdade. Pelas nossas famílias que enfrentam muitas lutas, muitos desafios. Famílias que precisam ser curadas, tratadas. Mas é a nossa família. É a família onde o Senhor nos plantou. Obrigado por ela, Pai, em nome de Jesus. Faça de cada um de nós instrumento, Pai, nas Tuas mãos para tratar as feridas, para provocar, para fazer acontecer algo que até então era talvez até inexistente. Um amor tão grande, uma ligação tão grande, uma intimidade tão grande, uma paz tão profunda, porque o Senhor trabalhou em nós primeiramente. Te agradecemos, Pai, e colocamos diante do Senhor as nossas famílias, cada um de nossos familiares. Que o Senhor os abençoe e os guarde. É o que nós te pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.